Hoje, 3 de julho, é comemorado o aniversário do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu quero lembrar aqui o seguinte, com a Lei 8.069 de 1990, crianças e adolescentes passaram a ser vistos sob nova perspectiva, como sujeitos de direitos, a partir do que está estabelecido no Estatuto. Desde lá, há 30 anos, novos rumos foram tomados para garantir a proteção de meninos e de meninas de 0 a 18 anos. Medidas protetivas, medidas socioeducativas, mas ainda há muito o que avançar. E hoje estamos recebendo ao vivo a advogada, presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB Sergipe, a Cássia Gardênia Santos Leles, que está aqui com a gente para falar sobre essa data de hoje e também sobre os avanços. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Balanço Geral Amanhã. Muito bom dia, agradeço o convite, falar de um tema tão caro, tão necessário, tão importante na sociedade. Nós que agradecemos. Existe aquela frase, as crianças são o futuro de um país. Então, um país ele se desenvolve de acordo com o investimento que se dá às crianças, aos adolescentes que serão futuros adultos. Quais foram os avanços com a criação do ECA, como era antes, como está hoje, e o que pode-se ainda melhorar? Como você bem colocou, na realidade houve uma mudança significativa a partir do ECA, iniciada com a nossa Constituição Federal de 1988. Ela estabeleceu então essa mudança, a mudança que se tinha a partir dos códigos de menores que existiam até então, que tinha essa visão menorista, a visão da criança e do adolescente enquanto sujeitos irregulares, na condição irregular. E aí nós passamos então à condição de sujeito de direitos. Então, essa mudança significativa a enxergar a criança como pessoa em formação, crianças e adolescentes, pessoas em formação e em desenvolvimento, e respeitar a peculiar, essa peculiar condição, que é uma pessoa ainda em transformação, que ainda que a gente venha a pensar a criança no futuro como adulto, como futuro da nação, mas ela tem que ser respeitada desde já, desde agora. Então é isso, sem sacrifícios, porque muitas vezes você pensa no futuro de um país, mas aí você, para isso, preparando essa criança para o futuro, você sacrifica os direitos desde já. Então é importante conciliar, preparar essa criança para o futuro, mas respeitar desde o momento da sua vida. Na atualidade. E aí, quando ela fala sobre isso, ela está falando o quê? Do direito à educação, do direito ao lazer, do direito de brincar, do direito de ser criança em sua plenitude. Perfeito. E do direito à proteção em caso de violência, em caso de descaso do poder público. A gente tem imagens, enquanto a gente está conversando aqui, a nossa produção pode soltar as imagens, por favor. Quando a gente fala em descaso, nós estamos falando sobre essa cena aí, por exemplo. São cenas que a gente vê visualmente, facilmente, diariamente. E aí a gente pergunta, onde é que está o poder público? Por que essas crianças estão aí no semáforo e não há força suficiente para tirá-las daí? São cenas tristes que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E infelizmente, muitas vezes a gente nem enxerga. Porque a gente passa e se torna insensível diante dessas cenas, Como se isso já tivesse agregado no nosso cotidiano de forma tão natural que não nos comove mais. Ou seja, a gente não enxerga que essa situação é uma situação de violência, é uma situação de ausência de políticas públicas que assegurem não só a prevenção de violação de direitos. E aí, por trás dessas imagens, nós vamos continuar exibindo essas imagens, por trás dessas imagens existe o descaso e muitas vezes existe a exploração. Muitas vezes o pai ou a mãe está ali embaixo da árvore e a criança está lá trabalhando, porque a criança ela sensibiliza mais a nós. Então ela é utilizada muitas vezes como objeto de exploração. Sim. Para se ter renda. Isso é preocupante, porque essas crianças, esses adolescentes deixam de estar na escola, deixam de estar estudando, Mas quem está explorando muitas vezes, não só os pais, ou terceiras pessoas que tenham inclusive agenciado para que essas crianças pudessem ser utilizadas como objeto de comoção e tudo mais, mas a própria sociedade que está explorando, porque naquele momento em que eu contribuo para, de alguma forma, que ela esteja ali, eu estou favorecendo também a permanência dessa situação e a situação de violência, porque uma criança que está em situação de rua,
ela está à mercê de várias violações de direitos, né? Não só a ausência da escola, mas ela está ameaça de adultos, né? Violência de adultos, todos os tipos de violência, de exploração, de abuso, de uso de drogas, do tráfico, né? Da criminalidade, ela está exposta a essas situações, né? Exatamente. E aí nós hoje estamos falando do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o direito à educação, o acesso ao lazer. E onde estão as políticas públicas? Onde estão os nossos gestores públicos que não criam em suas pautas projetos para que essas crianças e esses adolescentes de fato tenham acesso à educação? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para isso, né? Isso. E quais são as barreiras que nós temos hoje, não só aqui em Sergipe, mas também em todo o Brasil, para que essas crianças saiam dessa situação de vulnerabilidade social? Falta política pública? Eu acho que falta, em primeiro lugar, cumprir o que diz a Constituição Federal e o próprio ECA, que coloca como criança como prioridade absoluta. E aí a gente pergunta, será que essa prioridade porque a prioridade absoluta ela tem que partir, inclusive, da previsão orçamentária. Será que os orçamentos públicos dos estados, dos municípios, da nação, está colocando a criança como prioridade absoluta? Porque assim, se assim fosse, talvez a gente não tivesse tantas necessidades, né? Porque crianças na rua, crianças sem escola, criança no trabalho infantil, criança sendo explorada, ausência, tudo isso denota a necessidade de implementação de políticas públicas. E nós, como sociedade, nós, como jornalistas, temos que continuar cobrando proatividade dos gestores públicos nesse sentido. Para incluir no orçamento, de fato, verbas que viabilizem a educação, que viabilizem projetos sociais, que ajudem também essas famílias a saírem aí à margem de extrema pobreza. Então, a mensagem final para este dia, para os nossos gestores públicos e para toda a sociedade, que também todos nós somos responsáveis por isso. Isso é importante, né? É lembrar que todos nós somos responsáveis para preservação, para assegurar a todas as crianças seus direitos, os direitos fundamentais. Então, cabe a todos nós, né, assumirmos esse papel. Assumimos o papel de ser garantidores, fiscalizadores, porque somos fiscais também, né, da preservação desses direitos. Então, nenhuma criança, nenhum direito a menos, e aí a gente tem sempre que fazer valer, ou seja, toda criança em situação de violência, a preocupação tem de ser de todos, né? E todos nós temos aí a missão de salvá-las, de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, crueldade e opressão. E cobrar isso dos gestores públicos e cobrar a atuação forte do Ministério Público também. Muito obrigada pela participação. Obrigada também. Bom dia. Bom dia.